Fala Imparável, Lucas Neto aqui, eu tô do stand de tiro monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu tô com o Mário de novo e a gente agora tá na arena, estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala. Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo, explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante, o cara que vai começar agora a atirar. Pela primeira vez, vamos imaginar que eu tô aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar. Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5 no alvo humanoide. A gente vai efetuar 8 disparos. Qual é a pistola que você vai cadenciado. atirar aí? Eu vou usar a TS9, uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos, buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. 5. O 5. Beleza? Você pode falar para nós aí sobre a manuseio mesmo, como segura? A importância de uns fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castor. Ao sacar a arma, eu tenho que ter uma empunhadura dupla. Eu costumo fazer uma empunhadura dupla, alta e agressiva. Eu coloco o meu dedo como indexador ao alvo também. Dedo esquerdo é indexador. O dedo da mão fraca, coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu. Sendo assim, eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo, meus braços, junto com o corpo, levam todos os impactos ao alvo. Olha, chega aqui mais próximo, só uma pequena demonstração. Ó. Eu estou aqui diante do alvo, certo? Estou aqui diante do alvo. Eu vou enquadrar o alvo, ó. Enquadrei, alça e massa. Agora, Lucas, ó, vou baixar minha cabeça, não estou olhando para o alvo. Ó. Os disparos foram lá no alvo. Vamos agora fazer o tiro, como a gente chama o tiro estático. Um tiro onde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto. Devagar. Só faz a demonstração de novo, Mário, por favor. Base indexadora, tudo do zero. O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada. Os 3 disparos, ela continua aqui com mais 5 no carregador. Eu ataco a altura do biverteio, né? Para que eu tenha uma empunhadura alta. E ao sacar, ó, a minha mão reativa vem ao peito para recepcionar a arma com a empunhadura dupla, indexando todo o meu corpo. Braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé ao alvo. Vou lá. Faço alça em massa, com calma. Vou lá. Faço alça em massa, com calma. Vou lá. Essa questão da ponta do dedo. A gente já fez instrução aqui, você falou sobre a necessidade de ir mastigando. Como é que você fala? Esmagando. Esmagando, sempre esmagando. Esse eu não coloco dedo demais. Quando eu coloco o dedo demais, o que é que acontece? Ó, ó a arma, ó. Trava. Ela vem para esse lado. Quando eu coloco o dedo de menos, ó, ela vem para esse. Se eu coloco só a pontinha do dedo, a arma desce. Então eu tenho que colocar quase que na junção de uma falange para com outra. Coloco. E a arma vai ficar reta para o meu disparo. Perfeito. Beleza? Perfeito. Vamos tentar fazer um aí? Sim. Vamos ver se eu consigo fazer um aí? Vamos lá? Vamos lá. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue um agora. Show? Depois das instruções. 8 munições. 8 munições. Ela vai pegar a arma aberta, né? Vai pegar a arma fechada, vai introduzir carregador. Bom, porque aqui ela já está pronta para qualquer disparo. A trava dela é essa que eu não uso nunca, né? Isso aqui pode lhe matar no confronto armado, eu vou explicar o porquê. Ataca o inverteu lá em cima, ataca a empunhadura alta, calma, abre. Muito bom, concurseiro. Continuando nosso estudo do direito constitucional, aqui vamos entrar na parte do poder legislativo. A gente está estudando aí a organização dos poderes e vamos entrar agora na parte do poder legislativo. Como eu venho falando para você desde do estudo do poder executivo, essa é uma parte da Constituição que, a depender do concurso, ele vai cobrar de uma forma diferente. Vou fazer concurso agora para, vamos pensar aqui, guarda
policial legislativo. Cara, isso aqui vai despencar. Isso aqui vai despencar. Vou fazer concurso aí para polícia militar. Poxa, o que é que pode ser cobrado para a polícia militar nisso? Veja, uma das coisas bastante cobrado aqui para a área de carreiras policiais, eu tenho que pensar que eu tenho ali umas prerrogativas dos deputados, eu tenho ali também umas proibições dos deputados, eu tenho ali a CPI, que é muito falada. O que é que eu posso, como é criada uma CPI, quais são os poderes da CPI. Então, tem certas coisinhas que dá para o cara guardar. Agora, uma coisa que é bem assim, bem pesado, seria ali as competências. Porque eu tenho competência do Congresso Nacional, que são duas, tenho a competência da Câmara dos Deputados e a competência do Senado Federal. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando for durante nossa aula, eu vou mostrar para você que tem como, por eliminação, você conseguir acertar as questões. Não vou mentir para você. Eu acerto as questões desse tópico fazendo uma análise. E principalmente na questão muito voltada pela sacada, que a própria coisa traz para a gente. Ou seja, a própria letra da lei traz. Beleza? Então, vamos lá? Pau na máquina. Tá aí. Funções do Poder Legislativo. Primeira coisa que eu tenho que entender é que o Poder Legislativo ele tem duas funções. Né? Ele tem duas funções. Veja, ele tem duas funções típicas. Duas funções típicas. A primeira função típica é a função de legislar. A função de legislar. E a segunda função típica é a função de fiscalizar. Veja, meu aluno, não existe hierarquia entre essas duas funções. Professor, o que você quer dizer com isso? Que as duas funções têm a mesma força. Uma não é mais importante do que a outra, entendeu? As duas têm a mesma força. Função de legislar. Qual seria a função de legislar? Criar leis. Criar leis, atos normativos. Criar leis e atos normativos. Qual seria a função de fiscalizar? É um controle, nada mais é do que um controle. E cuidado, meu aluno, é um controle externo, viu? É uma pegadinha muito comum a banca dizer que o controle é um controle interno. E veja, é um controle externo dos demais poderes. É um controle externo dos demais poderes. E esse controle, ó, ele é contábil, ele é financeiro, de várias formas, beleza? Orçamentário. E ele faz isso também lá com o Poder Executivo, para manter os freios e contrapesos, beleza? Como é o funcionamento? Como é que é organizado o Poder Legislativo? Então, eu tenho que entender que eu tenho Poder Legislativo nas três esferas. Eu tenho Poder Legislativo no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Cada um com suas características. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha só, no âmbito federal, né? Aqui no âmbito federal, a nível federal, eu tenho aqui nível estadual e nível municipal. Certo? No nível federal, eu tenho aqui que o Poder Legislativo ele é bicameral. Ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal.
Senado Federal. Lembrando que o Senado Federal, ele representa os estados. Ele representa os estados. É por isso que, se por acaso vier surgir, vier ser criado um território, lembre-se que o território não existe hoje, mas eles podem ser criados por meio de lei complementar. Se surgir por acaso um território agora, ele não vai ter senadores, porque o território ele é uma autarquia territorial da União. E como a União não é um estado, entendeu? Então é por isso que não tem. Mas os territórios têm deputados, são 4 deputados. Por quê? Porque ele representa os estados. Aí, apesar de não ser um estado, tem deputados. Por quê? Os deputados, aí agora vem a grande cereja do bolo. Os deputados, eles representam o povo. Eles representam o povo. Eles representam o povo. E lá no território vai ter povo. Sacou? Entendeu? Bem de boa, né? Vamos lá. Já em nível estadual e municipal, o poder legislativo ele é unicameral, que é unicameral. Aqui no estado são as assembleias legislativas e em âmbito municipal é a Câmara dos Vereadores. Seria aqui a Câmara dos Vereadores, que seria ali a Câmara Municipal. Professor, e o DF? É bem interessante a situação do DF, porque o DF ele é um misto, né, de estado e município. Para você ter ideia, no DF é chamado de Câmara Legislativa. Câmara Legislativa. Beleza? E veja que eu quero deixar bem claro aqui que em nível federal, essas duas casas, elas trabalham de forma autônoma, viu? Cada um tem a sua liberdade. Vou tirar daqui porque quando você olhar essa imagem, você... Autonomia. Certo? Cada dessas duas tem a sua autonomia. Fechou? O nosso foco, como é direito constitucional, o nosso foco vai ser o que está na nossa Constituição. E lá na nossa Constituição eu tenho a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Lembrando que a Câmara dos Deputados, mais uma vez, representa o povo e o Senado Federal representa os estados. O que é que eu posso levar para a prova, professor, com relação à estrutura? Com relação à estrutura, você tem que lembrar que eu tenho ali uma quantidade de deputados, 513, e uma quantidade de senadores, que é 81. Só que assim, meu aluno, não adianta, eu quero deixar isso bem claro. Ali em nossas aulas aqui, com a leitura da Constituição. No seu material eu levei os artigos. Não adianta, eu sou bem sincero para você. Essa aula ela vai ser uma aula bem expositiva. Por quê? Porque eu vou ter que mostrar para você a letra da Constituição. Só que eu vou dar uma sacada para você. Eu vou mostrar para você o que a banca pode trocar para fazer você errar. E eu vou repetir, 90% das questões a banca recorta e cola. Muda uma palavrinha e acabou. Então vamos lá. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. Do povo. Eleitos pelo sistema proporcional. Primeira pegadinha da banca. Coloca aqui. Majoritário. Lembre-se, sistema proporcional é aquele que o quê? Vai de acordo com a quantidade de votos no partido. De acordo com a quantidade de votos no partido. É por isso que, às vezes, aquele vereador que teve menos voto entra e o outro que teve uma porrada de voto não entra. Por conta da proporção do partido.
Porque eu faço a quantidade geral dos votos daquele partido e saio dividindo pelo número de cadeiras. Eu não vou fazer esse cálculo aqui, não. Vamos lá. Em cada estado. Então, cada um desses tem território, Distrito Federal, tem lá em cada estado. Beleza? Tem lá. Aí. O número total de deputados, bem como a representação por estado, pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Vai ter que ter lá uma quantidade de cada um. Sempre procedendo os ajustes necessários no ano anterior às eleições. Que para que nenhuma daquelas unidades da federação, isso cai, viu? Mínimo de 8 deputados e mais de 70. Então, o limite sempre vai ser entre 8 e 70. Aí o cara fala 8 e 80, né? Aí tem que ter cuidado, porque é 8 e 70. Quando não é 8, é 80. Não tem um ditado popular que diz isso? Pronto. Aqui não. Aqui é 8 e 70. E como eu falei antes, cada território elege 4 deputados. Já o Senado Federal compõe-se de representantes do Estado e do Distrito Federal. Eleitos segundo... Agora aqui, ó. Aqui já vai ser majoritário. Então, ó, deputados, sistema proporcional. Senadores, sistema majoritário. A banca faz o quê? Troca. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores para um mandato de 8 anos cada um. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, porque vai ser de 1 a 2 terços. O que é que significa isso, professor? Uma eleição, 2 eleições. Segunda eleição. Aqui vai entrar 1 terço, ou seja, 1. E aqui 2 terços, 2. É por isso que de 4 em 4 anos tem eleição para 1 senador, aí na outra eleição para 2 senadores. Aí fica sempre assim, alternando, certo? E cada senador, isso é cobrado, é eleito com 2 suplentes. É eleito com 2 suplentes. Vamos lá? Como é que funcionam as reuniões, né? Eu tenho aqui 2 tipos de reuniões. Eu tenho as reuniões ordinárias, que são aquelas que acontecem no período normal da legislatura, e a nossa Constituição ela fala que as ordinárias sempre vão ser de 2 de fevereiro a 17 de junho e de 1 de agosto, 1º de agosto, né, a 22 de dezembro. Pronto, são as ordinárias. São aquelas que acontecem, né, no período normal da legislatura. Já as extraordinárias, elas acontecem a partir de agora, final de ano, né, período ali de festa, janeiro, que é exatamente o quê? No período de recesso parlamentar. Então, as extraordinárias, elas acontecem no período de, né, recesso parlamentar. Recesso parlamentar. Beleza? Aí ele vai ser... Ele pode ser convocado em que hipótese, professor? Vai sim. Existem certas hipóteses que o Congresso Nacional vai ser convocado. Quem é que convoca? O presidente do Senado. O presidente do Senado. Ele convoca. Olha só. Então, como é que vai funcionar? O presidente do Senado... Desculpa. Presidente do Senado, ele convoca extraordinariamente para quê? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Veja, decretação de estado de defesa, né? Aquela convocação que tem lá no estado de defesa, que o Congresso Nacional tiver de recesso, convocar em 5 dias. Para intervenção federal, convoca também para autorização do estado de sítio, que o presidente não tem que solicitar autorização. E também aqui para o compromisso. Do presidente e do vice.
Porque não tem... No começo do ano, não é em janeiro? O presidente ele não toma posse em janeiro? Então, aí, como janeiro é o recesso, aí o presidente do Senado convoca, diz, ó, vamos lá, deputados, senadores, venham cá. Vamos aqui receber o compromisso do presidente, o juramento. Entendeu? De boa? Então tá aqui. Lembrando sempre, 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 que eu tenho aqui algumas hipóteses que o presidente pode solicitar. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui um azulzinho. Olha só, preste bastante atenção. O Congresso Nacional pode ser convocado. Além dessas hipóteses aqui, certo? Extraordinariamente. Pelo, né? E veja que ele só vai ser convocado. Agora eu quero te chamar bem sua atenção, ó. Ele é convocado no caso de urgência, porque ele pode ser convocado também, além dessas hipóteses aqui, no caso de uma urgência ou interesse público. Urgência ou interesse público. Ele vai ser convocado por quem? Presidente. O presidente ele pode convocar, certo? Pode também convocar os presidentes da Câmara e Senado. Também pode convocar maioria dos membros da Casa Legislativa. Certo? Então, nesse caso aqui, essa convocação, a maioria absoluta vai ter que analisar. Então, nesse caso aqui, né, a maioria absoluta. Certo? Nesse caso aqui, maioria absoluta. Agora, uma das coisas que você tem que lembrar, se eu convocar, guarda isso é bastante cobrado. Se eu convocar o Congresso Nacional de maneira extraordinária para tratar de um assunto X, eu só posso tratar daquele assunto X. Olha, já que a gente está aqui, a gente já resolveu esse problema, esse assunto X, eu quero apresentar para vocês aqui o assunto Y. Vai poder? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu só posso convocar extraordinariamente para tratar daquele assunto. Show? Vamos seguir. Então, leitura da letra da Constituição. Pelo amor de Deus, não se esqueçam isso. Não se esqueçam disso. Certo? Vá lá no... Olha aqui, ó. Tá aqui, artigo... Não vou ler todo não, porque já foi o que eu falei já, certo? Mas eu quero que você, depois dessa aula, leia pelo menos esses artigos. Revisem esses artigos quando for estudar agora Poder Judiciário, que é a nossa próxima aula. Revisem, não deixem de fazer essa revisão. Principalmente aqui, ó, o parágrafo 6º, ó, dizendo aqui, ó, o presidente do Senado vai se convocar, o presidente da República também pode convocar naquelas situações, certo? Então, quero que você trate bem disso. Você já deve ter ouvido falar, eu quero, assim, e meu aluno, entenda, às vezes a gente tem, dentro do estudo do direito, a gente também precisa também olhar para fora. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar. Ah, teve uma comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, não sei o que tal. A comissão de saúde, a comissão de segurança. Já deve ter ouvido falar nisso, pronto. Eu tenho dentro das casas legislativas, eu tenho comissões, que são grupos de estudos de determinadas áreas. De determinadas áreas. Então eu tenho, ó, uma classificação, né, das comissões. Só que tem uma que é mais interessante, né? Eu tenho a comissão mista, que é uma comissão quando eu pego a Câmara dos Deputados mais o Senado Federal para tratar de um assunto. Eu tenho a exclusiva, que é em cada casa. Eu tenho em cada casa eu vou ter uma comissão específica para tratar de um assunto. Isso aí é bem de boa. O próprio nome já não tem muitos detalhes. Agora, eu tenho as permanentes, são aquelas
aquelas permanentes. O que são as comissões permanentes? São aquelas que sempre estão vigentes durante todo o período legislativo. Toda vez que alguém apresenta um projeto de lei, meu aluno, se aquele projeto de lei fala sobre a segurança, esse projeto de lei primeiro vai ter que passar sobre duas comissões. Sempre. Todo projeto de lei passa por duas comissões. A primeira comissão é a chamada de Constituição e Justiça, para ver se esse projeto de lei está compatível com a Constituição Federal. E a segunda comissão, que obrigatoriamente vai ter que passar, é sobre a matéria. Então, se eu estou falando sobre segurança pública, ela tem que ir para a Comissão de Segurança Pública, para saber se está tudo ok. Então, obrigatoriamente, eu tenho que passar por essas duas comissões. E essas duas comissões que eu acabei de citar são exemplos de comissões permanentes. Que sempre vão estar lá, porque eu sempre vou estar apresentando projeto de lei, deputados apresentando projeto de lei, e vai ficar sempre lá. Tranquilidade? Só que assim, eu acho massa, a que mais cai não são essas três, não. A que mais vai cair são as temporárias. A que mais vai cair são as temporárias. Por quê? Porque as temporárias, elas são exatamente aquelas criadas para apreciar determinada matéria, determinado assunto. É um assunto específico. É um assunto específico. Por isso que aqui tem as tão conhecidas comissões parlamentares de inquéritos. As tão conhecidas. E essa termina sendo a que mais é cobrado nos concursos. E o que é mais cobrado no concurso, professor? Quais são os requisitos de criação e quais os poderes que ela tem e o que ela não pode fazer. E eu vou trazer isso para você. Vem cá, deixa eu te mostrar. Então veja que a CPI, né, é uma forma de controle, viu? A CPI nada mais é do que uma forma de controle do Poder Legislativo. Do Poder Legislativo. E veja que aqui é da função. Que função é essa, professor? Função fiscalizar. É da função fiscalizar. É o que a gente chama de controle político fiscalizatório do Poder Legislativo. Não precisa se preocupar em guardar isso não, viu, meu aluno? Estou bem direto para você. Guarde isso que eu vou falar agora. Para se criar uma CPI, eu preciso de quais requisitos? Vamos lá. São 3 requisitos. Olha só. 3 requisitos bem tranquilos. 1, 2, 3. Primeiro requisito é o requerimento. É o requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa. 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Lembre-se que eu posso criar CPI no Senado Federal, CPI na Câmara dos Deputados ou o que a gente chama de CPI mista. Você já deve ter visto falar CPI mista. Eu preciso de 1/3 de cada casa, se for uma mista, 1/3 somando as duas casas. Guarda isso, 1/3. A CPI, ela só pode ser aberta para indicar apenas um fato. Tem que indicar um fato determinado. Um fato determinado. Um fato que eu tenho que ser investigado. E eu preciso também da fixação de um prazo certo. De um prazo certo. Certo? E esse prazo, 120 dias, 120 dias, mas podem ser prorrogados por mais 60 dias. Só que entenda, isso daqui, né? Isso daqui, o STF já chegou a uma jurisprudência, né? Seria uma decisão. Muitos concursos cobram jurisprudência, carreiras policiais já estão cobrando bastante jurisprudência. E dentro dessa jurisprudência do STF, o STF disse, ó, beleza, eu posso criar uma CPI desde que seja dentro da mesma legislatura. Pode passar dos 120 dias, desde que eu termine a CPI antes do final
do período legislativo. Por exemplo, 22 de dezembro. De todo jeito, a CPI tem que acabar, porque é o final do período legislativo. Entendeu a lógica? De boa, mas guarda isso de cara, mas saiba que tem ali essa jurisprudência do STF. Beleza, professor, tudo bem. São 3 requisitos, guardei, memorizei, fácil, fácil. Quais são os poderes? Cuidado, meu aluno. No seu material eu fiz um esquemazinho, coloquei. O material está super perfeito, certo? Não foi porque eu fiz, não, mas está perfeito. Olha lá. No seu material eu fiz um quadrozinho para colocando cada um das situações, beleza? Tudo organizado. Eu quero que você guarde uma seguinte situação. Tudo que precisar ferir um direito fundamental, invasão de domicílio, escuta telefônica, a CPI não vai poder fazer. Ela vai ter que pedir autorização a juiz. Tudo que ferir direito fundamental, eu tenho que pedir autorização a juiz. Sempre é assim. Quais são os poderes dela, professor? Vamos lá. Quais são os poderes dela? Convocar particulares. Convocar particulares, né? E autoridades públicas, ministros, por exemplo. Convocar particulares e autoridades públicas. Realizar perícias. Realizar perícias, exames. Realizar perícias, exames necessários, né? Provas. E determinar, atenção aqui, viu? É a mais cobrada, letra C. A mais cobrada. Determinar quebra do sigilo, dos sigilos bancário, fiscal e telefônico. Veja, não pode escuta telefônica, mas quebra do sigilo ali. Saber para quem aquela pessoa ligou, quais os números que ela recebeu, né? A ligação que ela recebeu, entendeu? Aí, bancário, fiscal e telefônico. Telefônico. Beleza? Cuidado que não pode ser interceptação telefônica, viu? Vamos lá. O STF, com relação a isso. Vamos lá, jurisprudência. O STF disse assim, ó. A interceptação telefônica não pode. Não pode. Outras coisas que o STF também já chegou. CPI municipal, porque existe a possibilidade, certo? CPI municipal não pode quebrar sigilo. Não pode quebrar esses sigilos que a gente acabou de citar. Não pode quebrar esses sigilos. Qual é a lógica que a CPI municipal não pode quebrar esses sigilos? Por conta porque no município não tem poder judiciário, entendeu? Ele não tem poder judiciário. Por isso que ele não tem essa prerrogativa. Essa aí foi a fundamentação do STF. Beleza? Para a gente fechar aqui esse bloco rapidão, olha lá. O que a CPI não pode? Decretar prisão. Não pode decretar prisão. Só apenas em flagrante. Apenas em flagrante. Determinar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Busca e apreensão, arresto, sequestro. Não, de jeito nenhum. Determinar medidas cautelares. Determinar medidas cautelares. Proibir assistência jurídica.
aos investigados, certo? E também convocar, olha o que ele não pode. Essa aqui é a mais cobrada. Convocar chefe do executivo. Olha que interessante, vou até circular ela aqui. Quer dizer que eu não posso, uma CPI não pode convocar o presidente da República. Não, não pode. Isso despenca em concurso. Despenca em concurso. Beleza? Vamos agora, no próximo bloco, entrar na parte... Essa parte desse bloco agora é show. Termina sendo muitas questões. Muitas, por isso que eu fiz esse corte agora. Porque essa primeira parte cai bastante. Só que uma parte que também de vez em quando cai é agora a parte das atribuições. Que a gente vai ver daqui a pouco. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro. Beleza, concurseiro. Continuando, agora vamos entrar na parte das atribuições dos membros do Congresso Nacional. A gente vai ver aí as atribuições do do Congresso Nacional como um todo, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E depois a gente fala um pouquinho ali sobre as imunidades dos deputados e senadores, dos congressistas. Beleza? E na próxima aula a gente já entra ali na parte de processo legislativo. Show? Então vamos lá. Atribuições do Poder Legislativo. Primeiro eu tenho as atribuições do Congresso Nacional. Eu quero que você lembre que são duas. Veja, eu tenho a primeira, que depende da sanção do presidente da República, e a segunda, que independem da sanção do presidente da República. Aquelas que dependem da sanção do presidente da República são assuntos mais voltados para a administração da União. Eu preciso que o Congresso Nacional crie a lei, mas que o presidente da República sancione essa lei. Porque é algo de interesse do Poder Executivo, da administração pública ou do povo.
essa é a grande sacada para você lembrar das que dependem da sanção do presidente da República. Já aquelas que independem da sanção do presidente da República é algo mais para separar o poder legislativo do poder executivo, para que não haja interferência entre os dois. É algo que o Congresso Nacional trabalha sozinho para manter a autonomia dele. Entendeu? Não, professor. Você vai entender agora quando a gente começar a fazer a leitura, porque não tem outra maneira, meu aluno. A gente vai ter que... Só que eu vou mostrar para você o que você tem que ter cuidado e quais as palavras que a banca pode trocar. Vamos lá. Olha só. Eu até já deixei marcado aí para você também marcar no seu material. Ó. Leia comigo aí no seu material. Ó. Cabe ao Congresso Nacional, olha agora, com a sanção do presidente da República, só que essa sanção do presidente da República não exige para os artigos 49, que é uma competência do Congresso Nacional, 51, que é a competência da Câmara de Deputados, e 52, que é a competência do Senado Federal, porque eles são independentes. Olha só as matérias. Dispor sobre todas as matérias, todos os assuntos, que é competência de quem? Da União. Da União como um todo. Então é por isso que o presidente vai ter, ó, fazer ali a sanção ou veto. Olha lá. Sistema tributário, arrecadação, distribuição de rendas, plano plurianual, plano de diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública, fixação e modificação das Forças Armadas, planos e programas nacionais, regionais, setoriais de desenvolvimento, Bolsa Família, por exemplo, limites do território nacional, espaço aéreo, marítimo, bens de domínio da União, incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas de territórios, transferência temporária da sede do governo, concessão de anistia, olha só, atenção, viu? Concessão de anistia é o Congresso Nacional. Indulto é o presidente da República, viu? Atenção, viu? Para a banca não trocar isso aqui. Atenção, faça essa referência no seu material. Isso que eu estou escrevendo aqui, escreva no seu material também. Vamos lá. Veja que são bem específicos mesmo, é algo bem específico para a matéria da União. Organização Administrativa Judiciária, Ministério Público, da Defensoria Pública da União, tá vendo? Ó? Mas também dos territórios e também do Ministério Público do Distrito Federal. Criação, transformação e extinção de cargos. Eu preciso de lei, tá vendo que eu preciso de lei? E são cargos públicos. Eu preciso de lei. O presidente da República depois sanciona. Criação e transformação e extinção de cargos. Criação e estruturação das atribuições dos ministérios. Criação e extinção de ministérios. Eu preciso de lei. Falar sobre telecomunicações e radiodifusão. Matéria financeira, cambial, monetária, moeda, fixação de subsídio dos ministros. Perceba que todas essas matérias são algo muito específico para a administração pública. Por isso que eu preciso do Congresso Nacional, que são as duas casas, mais o presidente da República. Mais o presidente da República. Só que eu tenho as matérias que são exclusivas do Congresso Nacional. E aqui você vai ver exatamente porque vai ter que ter uma separação entre os dois poderes. É por isso que é bem específico para ela. Porque ela não pode ter interferência do Poder Executivo. Vem cá. Olha só. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Porque o presidente da República, de repente, ele pode assinar um tratado e esse tratado vai gerar um prejuízo. Espera aí, presidente. Calma aí. Deixa eu dar uma analisada aqui. Eu sou o Congresso Nacional, eu quero dar uma analisada aqui para saber se não vai gerar um prejuízo aqui pra gente. Então, ó, cada um no seu quadrado. Entendeu? Olha essa. Autorizar o presidente da República a declarar guerra e celebrar a paz. Tá vendo que eu preciso ter essa divisão? Porque de repente pode ser um psicopata o presidente. De repente pode ser um doido querendo declarar guerra com o mundo. Opa!
Sou o Congresso Nacional aqui, ó. Eu vou decidir. Eu que vou autorizar você a entrar em guerra, presidente. Entendeu? Autorizar. Olha só, o presidente quer ficar mais tempo fora do Brasil. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar quando exceder 15 dias. Aprovar o estado de defesa, tá vendo? Ó, sempre tem aqui, ó. E a intervenção federal e autorizar o estado de sítio, tá vendo? Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa. A gente vai ver que existe chamada leis delegadas, onde o presidente da República solicita ao Congresso Nacional para editar uma lei sobre determinado assunto. Vamos imaginar que o Congresso Nacional diz, ó, presidente, você só pode fazer A, B e C. Aí, de repente, o presidente D, E, F. Epa, presidente, eu que dei essa autorização para você. Eu, Congresso Nacional, que dei essa autorização para você. Então, ó, peraí, deixa eu sustar. O que é sustar? Suspender, retirar o que ele exorbitou. Tá entendendo? Não sei se tá fazendo sentido para você. É algo que você, infelizmente, meu aluno, você vai ter que, durante a sua prova, você vai ter que parar assim e dizer, poxa, isso aqui mantém a independência a autonomia entre o Congresso Nacional e o presidente da República? Mantém. Então, opa, é exclusiva do Congresso. Show? Aí tem, ó, mudar temporariamente a sua sede. Atenção, mudar a sede do governo é competência do Congresso Nacional com a sanção do presidente. Mudar a sede do Congresso Nacional é competência exclusiva do Congresso Nacional. Fixar os subsídios. Muita gente critica. Ah, são os vereadores, os senadores que aumentam seus próprios salários. Olha aqui. Está na Constituição, meu amigo. Muda a Constituição. Estude. Estude não. Precisa estudar para ser deputado, não precisa estudar, não. De jeito nenhum. Isso é político, né? Olha só. Seja deputado federal e mude. Faça aí uma proposta para dizer que quem vai aumentar agora o subsídio dos deputados e senadores vai ser o povo. Entendeu? Olha, eles também vão fixar o subsídio de quem? Do presidente e do vice-presidente. Julgar as contas do presidente. Tá vendo que eu preciso de autonomia para julgar as contas? Eu vou precisar de autonomia. Fiscais controlar o poder. Olha só, fiscalizar o poder executivo. Eu preciso de autonomia. Apreciar uma concessão de um serviço público. De emissoras de televisão. Espera aí, o Congresso Nacional vai ter que analisar. Escolher por 2/3 os membros do Tribunal de Contas. Lembre-se que 1/3, quem escolhe é quem? É o presidente. E os outros 2/3 é o Congresso Nacional. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares, autorizar referendo e convocar plebiscito, Congresso Nacional, autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos, aproveitar previamente a alienação, concessão de terras públicas e decretar o estado de calamidade. Isso aqui foi durante a pandemia, foi incluído durante a pandemia, viu? E decretar o estado de calamidade, né, no âmbito nacional, né? Então veja que isso aqui é novidade, até eu deixei aqui, ó, 2021. Até eu deixei aqui para lembrar disso. Atribuições da Câmara, bem tranquilo. Eu só tenho 5. Perdão, 5. Tá aqui, 5. Eita, essa daqui não existe. Essa aqui foi só porque foi meu estagiário. Peraí, deixa eu riscar isso aqui. Teve atualização. Vê só, são 5 só. Só 5. Autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente. É a que mais cai essa. A banca vai dizer que isso aqui é competência do Senado. Sempre é isso. Proceder à tomada de contas do presidente. Quem vai lá dizer, presidente, deixa eu ver de suas contas aí. Câmara dos Deputados. Dispor sobre sua organização, tá vendo? Claro que é dela. Olha agora, eleger os membros do Conselho da República. Lembre-se que a Câmara dos Deputados elege 2 membros. Não são 6 brasileiros natos? A Câmara dos Deputados elegem 2. Senado Federal 2 e Presidente da República 2, para somar aqueles 6. Professor, show de bola. A competência da Câmara dos Deputados, tá vendo? O que é que eu faço? Essas daqui eu guardo. Aqui, ó, no meu coração. É. Vou agora para a do Senado. Olha a do Senado.
compete privativamente ao Senado. Veja, julgar e processar. Peraí, então quem autoriza é o Congresso Nacional. Já viu isso no bloco lá sobre o Poder Legislativo. A Câmara dos Deputados autoriza, Senado Federal julga. Sim. Processar os ministros do STF, Procurador-Geral da República, advogado, e aprovar, veja, isso aqui você já deve saber disso. O voto secreto, magistrados do STF ali, governador do território, presidente do Banco Central, Procurador-Geral da República e outros titulares de cargo. Aprovar previamente o voto secreto após a arguição secreta, escolha do chefe de missão diplomática, autorizar operações externas de natureza financeira, fixar por proposta do presidente da República limites globais para montante de dívida, são as dívidas, determinar o valor, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União, estabelecer limites globais e suspender a execução do todo ou em parte de lei declarada inconstitucional. Professor, eu percebi que a competência do Senado é mais chatinha de guardar. Eu sou bem sincero. Aí vou dar agora a minha dica de estudo, viu? Você viu que quando as bancas cobram, e você vai perceber isso nos exercícios, quando a banca cobra, competência do Congresso Nacional, ela vai misturar a que precisa da sanção, a que não precisa da sanção. Quando a banca cobra atribuições do Congresso, da Câmara dos Deputados do Senado Federal, ela só mistura esses dois. Então, o que é que eu faço? Eu memorizo não, eu guardo as informações, as sacadas da competência do Congresso Nacional e guardo a competência da Câmara. Porque se não é competência da Câmara, vai ser competência de quem? Do Senado. Eu não vou mentir, eu consigo acertar muitas questões tendo essa sacada, que é o que eu queria passar para você nessa aula. Agora, isso você só vai conseguir fazendo o quê? Exercício, 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 exercício. Beleza? Vamos agora ver aí, falar um pouco sobre as imunidades dos congressistas, que termina sendo uma parte bastante cobrada. Veja, as imunidades dos congressistas são algumas prerrogativas que eles têm. E eu tenho duas imunidades. A imunidade material e a imunidade formal. Né? Eu tenho essas duas imunidades, certo? Tá aqui. Imunidade material e imunidade formal. Para a questão de sobrevivência do seu concurso, a imunidade material ela é chamada também de substancial. Só que também ela é chamada de conteúdo. Ela é chamada de conteúdo. Isso aqui visa garantir ao parlamentar a sua liberdade sobre as suas palavras, sobre os seus votos, sobre sua opinião. Sua opinião. Beleza? Então aqui, por isso que tem, né? Aqui eu vou até colocar. Manter, né? Aqui seria garantir aos parlamentares. Garantir aos parlamentares liberdade de opinião, palavras e votos. Isso aqui está lá no artigo 53, viu? Sempre vai dar uma lidazinha na letra da Constituição, certo? Beleza? Agora vamos lá. O STF, vamos lá, jurisprudência. O STF falou o seguinte, numa decisão. Os deputados, sempre coloque isso no seu material que for escrever, certo? Para deixar, até para memorizar, ajudar na memória, chamada de memória sinestésica. Os deputados e senadores têm imunidades tanto administrativa quanto imunidade política, viu? No âmbito administrativo, no âmbito interno de cada casa.
Já a imunidade formal, sinônimo é questão de sobrevivência da sua prova. É chamada também de imunidade processual ou de rito. Processual ou de rito. Essa imunidade garante aos parlamentares duas prerrogativas. Aos parlamentares duas prerrogativas. Quais são elas? Primeira prerrogativa, segunda prerrogativa. Primeira prerrogativa, impossibilidade. Olha que sacada. Impossibilidade de ser preso. Isso é a regra. Salvo no caso de crime inafiançável e em flagrante. A gente vai ver isso aqui. Só estou fazendo um resumo. E a outra, possibilidade, olha que lindo, possibilidade de sustação, ou seja, suspender. Possibilidade de sustação da ação penal. Possibilidade de sustação da ação penal. Beleza? Pronto. O que você precisa guardar rapidão aqui. Agora só que você vai precisar fazer aquela velha e boa leitura da letra da lei. Vamos lá, olha aí. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores, desde a expedição de seu diploma, serão submetidos a julgamento onde? Cai bastante. Supremo Tribunal Federal. Desde a expedição do diploma, que acontece mais ou menos ali no mês de dezembro, volta do dia 15, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Tá vendo aqui? Imunidade é aqui, ó. Aqui seria a imunidade material e aqui seria a imunidade formal. Formal. Olha aí. Não poderão ser presos, salvo no flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas. Guarda esse número que cai bastante. Guarda. Na casa respectiva, que vai decidir por maioria dos seus membros. Veja que é maioria, não é maioria absoluta, é maioria só. Aí, recebida a denúncia do senador e deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal vai dar ciência à casa respectiva. E por iniciativa do partido nela, representado, e por voto da maioria de seus membros, poderá ter decisão final sustar o andamento da ação. Olha que interessante, suspender o processo. Tem mais. O pedido de sustação será apreciado pela Casa no prazo improrrogável 45 dias. Guarda esse número aqui. Primeiro, 24 horas, que o STF vai notificar, e o pedido de sustação, 45 dias. E veja que a sustação suspende a prescrição. Por quê? Porque o cara pode ficar como deputado muito tempo, e quando ele perder essa imunidade, ele vai ser julgado, não importa o tempo que passar. Porque vai suspender a prescrição. Certo? Olha agora. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar. A questão da incorporação às Forças Armadas vai ter que ter uma prévia licença de cada casa. E aqui é bem interessante. As imunidades dos senadores sempre vão ter que existir, continuar no estado de sítio. Certo? Só podendo ser suspensas por voto de 2/3 dos membros da casa. Beleza? Sempre leia a letra da Constituição. Só que também os congressistas eles são proibidos de realizar certas situações, praticar certos atos. Tá aqui, são as proibições. Professor, os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, que acontece ali por volta de dezembro. Vamos lá. Firmar, deixa eu colocar aqui, marca texto. Firmar ou manter, aceitar ou exercer. O que é que ele não pode? Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, nenhuma. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária. Ou seja, ele não pode firmar nem manter contrato com a administração pública.
direta e indireta. Pronto, guarda isso. Exercer cargo, função dentro dessas empresas. Claro que ele não pode aceitar e exercer cargo. Pronto. Professor, como é que eu vou memorizar isso? Porque eu tenho um que é da expedição de diploma e tenho um que é desde a posse. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Depois vou juntar. Olha só. C, ocupar, patrocinar e ser. São verbos, sacou? São verbos. Aqui, firmar, manter, aceitar e exercer. São o quê? Verbos também. Só que, olha que coisa linda. Eu mato muitas questões assim. Expedição, uma palavra. Diploma, 2 palavras. Quantos verbos eu tenho na proibição desde a expedição do diploma? 1, 2. 1, 2. Sacou, meu aluno? Prestou atenção? Raciocine. Seja rápido. Expedição, diploma. Firmar, manter. Aceitar e exercer. E agora, olha que coisa linda. Posse, quantas palavras eu tenho? 1. Quantos verbos eu tenho? 1. Olha só. É assim que eu guardo. Não vou mentir. É desse jeito que eu guardo. Desde a posse, ser proprietário, controlador, diretor de empresa que goza de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica. Olha aquelas pessoas jurídicas lá. Ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nutum. São cargos comissionados. Ad nutum é cargo comissionado. Cargo comissionado nessas entidades. Patrocinar causa que seja interessada em qualquer dessas causas, daquelas entidades lá. Lembre-se, ele não pode ocupar, ser proprietário de empresa que goze de benefício da administração pública, direta e indireta, ocupar cargo na administração pública, direta e indireta, patrocinar causa dentro da administração pública, direta e indireta, e ser titular de mais de um cargo, mandato público eletivo. Entendeu? De boa? Então, eu mato muitas. Depois que você for praticar, faça esse. Agora, meu aluno, entenda. Só essa aula não vai dar, né? Você vai ter que revisar e vai ter que fazer o quê? Responder questão. Não tem segredo. Certo? E lembre-se que ele pode perder o mandato. Quando é que ele vai perder o mandato? Que infringir qualquer das proibições. Isso aqui cai, viu? Se infringir qualquer dessas proibições que nós acabamos de analisar. For o quê? Ferir o decoro parlamentar, deixar de comparecer, a terça parte cai, a banca muda, bota um quinto, né, das sessões, que perdeu, tiver suspenso seus direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral, que ele pode perder a justiça eleitoral, seja cassado, né, o mandato dele, e que sofrer condenação criminal, porque se ele sofrer condenação criminal, ele vai ter, como é que eu posso dizer? Ele vai ter a perda dos seus direitos políticos, né? A suspensão, né? Se ele, o cara não é suspenso, né? Caso cumpra uma pena transitada de julgado. Beleza? Viram que é muita coisa. Só que também o Congresso Nacional tem a função fiscalizatória. E eu quero ser bem direto para você. Essa função fiscalizatória, o Congresso Nacional ele precisa da ajuda de outro órgão, que é o Tribunal de Contas. Olha o que é que diz aí, ó. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade e legitimidade, economicidade da aplicação das subvenções é feita pelo Congresso Nacional, pelo controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Olha agora. Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada que ganhe dinheiros, bens e valores da União. Esse controle externo, que é feito pelo Congresso Nacional, é auxiliado pelo Tribunal de Contas. E, atenção, o Tribunal de Contas, olha que sacada que o aluno tem que ter. Ó. Ele vai apreciar a conta do presidente, as contas do presidente. Atenção, o Tribunal de Contas não vai julgar as contas do presidente. Tá? Cuidado, quem vai julgar as contas, vou colocar aqui, quem julga é o Congresso Nacional, viu?
Ou seja, o Tribunal de Contas vai fazer as contas, entendeu? E o Congresso Nacional vai dizer, opa, tá certo ou tá errado. O Tribunal de Contas não pode julgar não, viu? Agora, atenção, o Tribunal de Contas vai julgar o quê? Olha agora, as contas dos administradores, demais responsáveis pelos dinheiros, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluindo as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Tá vendo aí? Aqui sim, ela vai julgar. Ela vai julgar. Tribunal de Contas, ele vai apreciar, olha só, mais atribuições interessantes do Tribunal de Contas. Ele vai apreciar a contratação de pessoal. Ele vai aposentadoria do pessoal. Fazer parecer técnico sobre questões de dinheiros. Ele vai fiscalizar as contas de empresas supranacionais. Por exemplo, o Banco do Brasil tem Banco do Brasil fora do Brasil. Petrobras tem banco fora do Brasil. Ele vai fazer isso, fiscalizar essas contas. Entendeu? Então eu tenho algumas atribuições, certo? Que cai com menos fervor. Beleza? E os membros do Tribunal de Contas são 9. Só que cada um deles, ó, tem que ter 35 anos e menos de 60 anos, notórios conhecimentos jurídicos e ter mais de 10 anos no exercício da função dentro dessa atividade de quê? Contábil, econômico, financeiro e administração pública. Beleza? Lembrando que esses ministros, né, esses ministros do Tribunal de Contas, só para não deixar esquecer, 2/3, ou seja, 6, são 9, né? 6 é o Senado Federal, que vai dar aprovar, né? Perdão, 1/3 é o presidente, 1/3 é o presidente, só que o Senado Federal vai ter que aprovar. E 2/3, ou seja, 6, é o Congresso Nacional. Beleza? Guarda isso. Guarda isso. Agora tem uma súmula, jurisprudência, tão pedida. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Guarde isso. Ou seja, o Tribunal de Contas, ele pode apreciar se uma lei é constitucional ou não. Show de bola? Então, meu aluno, fechamos aqui Poder Legislativo. Só que agora a gente vai trabalhar o quê? Processo legislativo. Como são feitas as leis pelo Poder Legislativo. Beleza? A gente se vê lá. Tamo junto. Valeu. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público
federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,